Dia 31 de janeiro de 2024, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tive que colocar aqui meu boné hoje porque passei a máquina, então fica melhor assim. Eu queria conversar com vocês sobre o seguinte: surgiu aí um caminho, não de solução imediata, evidentemente, mas um caminho para que possamos assumir um novo papel dentro da política conservadora no Brasil. Porque foi lançado aí pelos filhos do mito, o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, um grupo de trabalho que se chama aí Ação Conservadora. Muitos de vocês talvez já tenham visto propagandas no Twitter, no Instagram, mas o que importa aqui é dizer que esta é uma plataforma de treinamento para candidatos, lideranças locais, né? E apoiadores que desejam participar ativamente do processo de resgate do conservadorismo no Brasil. Por que isso é importante? Porque assim como a esquerda trabalha como formiguinha, como sempre a gente diz, é importante que a direita também faça esse trabalho. A ideia dessa ação conservadora é de que você, por exemplo, sendo membro, você tem condições até mesmo de disputar um cargo político. Porque a plataforma vai te auxiliar, vai te ensinar, vai te ajudar a chegar lá, mesmo sem recursos financeiros, dando chance de você atingir o sucesso nas redes sociais, né? Impactando pessoas, trabalhando nos bastidores, que isto é o que faz a diferença. Vocês poderão também aprender a ser uma liderança na sua área, na sua região, influenciando pessoas, aprendendo a desfazer essas mentiras que a esquerda planta, abrindo os olhos das pessoas à sua volta. E isto, a princípio, para nós pelo menos, pode parecer algo muito lento, muito devagar, vai levar tempo, mas é assim que funciona. Nós temos que plantar a semente para que nasça bons frutos. É isso que eu sempre falo que a esquerda tem de melhor, infelizmente para nós. E esse pode ser um caminho para que todos nós possamos aí mudar o rumo do Brasil. E por que digo isto? Vejam só a que ponto nós chegamos. Hoje pela manhã, o digníssimo inquilino do Planalto encheu a boca para afirmar que o crime organizado está em tudo quanto é lugar do planeta Terra. Está na imprensa, está na política, está no poder judiciário, no futebol, no meio dos empresários e em tudo quanto é lugar do planeta, disse ele. Isso foi durante uma coletiva de imprensa, onde ele estava ao lado de Flávio Dino, que se despediu hoje do cargo de ministro da Justiça, meu Deus do céu, e de Ricardo Lewandowski, que a partir de amanhã é o novo ministro. Mas segundo o Luiz Inácio, o governo vai jogar pesado contra o crime organizado. Será? Como ele pode dizer que vai jogar pesado contra um sistema que dominou o globo praticamente, pela maneira como ele colocou? De acordo com ele, o crime organizado virou uma grande indústria multinacional. Ele falou, é uma coisa muito poderosa e nós vamos jogar duro contra isto. Ora, fica difícil a gente engolir um sapo desse, mas pela primeira vez eu tenho que concordar com o que ele disse, né? Pois em nada ele mentiu. E de outras formas ele até antecipou que iria compactuar com tudo isso que está aí. O que é muito triste para o Brasil. É triste demais sabermos que deixamos de uma forma ou de outra que isso viesse a acontecer com a nação brasileira. Pois é. Como bem diz lá o professor Pudina, que eu costumo aconselhar a vocês a seguirem bons sites. E esse é um site que eu acredito que vocês deveriam acompanhar, que é o pudina.org. Pudina com 2G. E lá você vai poder encontrar artigos importantíssimos que nos ajudam muito a entender como funciona a política. E eu li em um dos artigos do professor Pudina o seguinte: você crê
que a oposição vai derrotar a esquerda com discursos sobre ética? Com teses sobre o Brasil? Você crê que nós vamos derrotá-los com uma visão histórica do Brasil? Com críticas construtivas? Claro que não. Por quê? Porque o PT começa a trabalhar o seu eleitor desde que ele entra na estufa da maternidade, diz o professor. Lá já tem uma atendente criticando o sistema. Falou tudo. E eu, Paulo Alves, digo: a apropriação das mentes começa muito cedo e passa pelas experiências coletivistas, sindicalistas e entidades de classes, que normalmente são as mais carentes da sociedade. Justamente onde uma grande parte das pessoas culpam os bem-sucedidos por seus fracassos. É ali que o PT se infiltra. E a infiltração vai adiante com o controle dos sindicatos, controle dos fundos de pensões, dos movimentos sociais, de uma constelação de ONGs, cursos de graduação e de pós-doutorado, das carreiras jurídicas, dos seminários e cursos de teologia, da Rede Globo, etc. e tal. O crime organizado controla sim o Estado brasileiro, dando suporte estudantil, por exemplo, a várias crianças, esperando deles uma reciprocidade quando se tornam advogados, juízes, políticos. Esse é o motivo pelo qual a direita brasileira terá que galgar muitos anos de trabalho para criar uma juventude com cabeça sóbria de vícios, com educação de primeira e valores patrióticos, evidentemente. Tudo isso, meus amigos, explica o do porquê uma ira tão grande contra Jair Messias Bolsonaro e a família dele. Pois Bolsonaro representa tudo aquilo que pode atrapalhar seus planos de instrumentalização, os planos da esquerda, né? Os planos de instrumentalização do Estado brasileiro. O mito, com a força popular que tem, é capaz sim de plantar a semente dos valores familiares, religiosos, patrióticos, que são tão caros a nós conservadores. Por isso, assim como um boxeador, o PT e seus parças martelam o fígado do adversário, sistematicamente. Eles cuidam de desfigurar a imagem do adversário, nariz, boca, supercílios, até colocá-lo ao chão. Depois de vitoriosos, e já no poder, começam a cobrar seus opositores e a oferecer talco, perfume para os inofensivos desafetos, para passar aquela imagem de conciliador. É assim que eles fazem. Porém, como disse o próprio presidente Jair Bolsonaro naquele 7 de setembro de 2022, o bem sempre vence o mal. E nós sabemos disso, por mais que demore, mas é a verdade. A prova disso é que a atividade política marcada pela relação entre a sociedade, partidos políticos, executivo e legislativo, vão dando mostras de que está chegando ao fim. Essa relação das três instituições, dos três poderes, estão dando mostras que estão terminando. E nós sabemos o porquê, evidentemente. E claro que a lógica política vem sendo superada pela ação crítica da própria sociedade, que através das redes sociais, conseguem transmitir seus pensamentos. Pois nós acabamos nas redes sociais deixando de respeitar limites ou hierarquias e avançamos sim numa velocidade que o próprio Estado não consegue acompanhar e dar respostas apropriadas para a população. Em questões de segundos, mostramos as verdades nas redes sociais, elas correm numa velocidade estrondosa mundo afora. A prova de que esse método funciona é que já passado 13 meses, 13, hein? Olha que número, 13 meses desse desgoverno, a popularidade do mito continua em alta e pode até aumentar caso o sistema queira de fato
ir para o extremo e colocá-la atrás das grades. Até porque não existem motivos para isto. Seria uma prisão injusta. Todo mundo sabe disto. Esse é o real motivo pelo qual eles pensam, né, em regular as redes. Claro. Contudo, a massa não atua por si só. Veio ao mundo para ser dirigida. Nós viemos ao mundo para sermos dirigidos, influenciados, representados, organizados, até para deixar de sermos massa, massa de manobra. Não viemos ao mundo aí para fazer tudo isso por conta própria. A gente necessita de pessoas pensantes, lideranças como Jair Messias Bolsonaro, como seus filhos. Vale ressaltar que a opinião da sociedade, antes, se existia, passava desapercebida. Ocupava aí o fundo do cenário político. Mas hoje, a nossa presença, a nossa opinião, a nossa vontade de mudar essa sociedade fez com que nós nos antecipássemos aos frontes de combate, digamos assim. Quando eles tentam nos atacar, nós já estamos prontos para debater, para colocar a outra verdade que eles omitem e trazer consciência para todos que acompanham o conservadorismo. Hoje nos tornamos aí personagens principais nesse jogo político. Não adianta eles quererem administrar, governar o país, ignorando a existência do povo. Já não há mais protagonistas nesse Brasilzão. Somente a multidão mais consciente de seu papel, que é o papel de modificar o rumo das coisas. Eles estão no poder, mas não controlam tudo. Ainda não. O grande erro que a esquerda ainda tem, em minha opinião, é de que somos todos idiotas. Como alguém que depende de benefícios sociais para se contentar com a vida, ajuda do governo para se sentir mais feliz. Eles acham que todos nós acreditamos nisso. Lê do engano. O que queremos é crescer, produzir, prosperar com o nosso próprio esforço e competência, mesmo que exista um crime organizado comandando a nação, como bem afirmou o inquilino do Palácio do Planalto no dia de hoje. Portanto, esta ação conservadora que foi criada pelo Eduardo e pelo Carlos serve sim para começar a ensinar o passo a passo para qualquer um, começar a influenciar, a trazer para perto de nós pessoas com vontade de modificar o Brasil. Não vamos nos esquecer que a poderosíssima União Soviética perdurou por 68 anos, até cair, mas caiu. Caiu. Ou seja, como diz o velho e bom ditado, não há mal que perdure nem bem que não se acabe, porque o mundo é uma frequente mudança. Estamos em frequentes mudanças, só que temos que escolher o caminho certo para levar o país para o lado que nós desejamos. Não é somente através do voto, até porque pelo voto a gente bem sabe como funciona, mas é importante sim assumirmos o papel de cidadãos interferindo dia após dia na política. É um pensamento, trouxe essa matéria, trouxe esse assunto para o dia de hoje, até porque também novidades na política não tem. Ficar falando a mesma coisa todo santo dia também não ajuda em nada. Mas eu espero que esse vídeo tenha sido do agrado de vocês. Se foi, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para nos acompanhar aqui no Terra Brasilis News e vamos tentar virar o jogo, fazendo a nossa parte, ok? Conto com vocês, desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.